Olá, estamos começando o Saúde em Foco aqui pela TV Câmara. Hoje, em nosso programa, nós vamos falar sobre o uso correto dos medicamentos, como ele é importante para a nossa saúde. A gente pode beber remédio, tomar remédio com leite? Como tomar corretamente os antibióticos? Quem vai responder essas perguntas para a gente é o delegado do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, o Anderson Almeida, que gentilmente está aqui com a gente novamente para esclarecer e responder essas perguntas. Obrigada, Anderson, pela sua presença. Obrigado, Jaqueline, pela oportunidade. São perguntas pertinentes e importantes para esclarecer para a população usuária de medicamento essas questões. Parece que é uma coisa simples, mas a gente convive, né, em vários momentos da vida com essa questão de ir ao médico, ter uma receita, ter que comprar um remédio, e às vezes a gente acha que sabe tomar, que é só engolir e tá tudo bem. E não é bem assim, né, Anderson? E eu quero começar com essa pergunta clássica que eu fiz aqui na abertura. A gente pode tomar medicamento com leite? Então, na verdade, o leite ele tem algumas substâncias químicas que podem interagir com alguns medicamentos. Que a gente sempre fala, o líquido ideal para se tomar medicamento é a água, porque não tem interação nenhuma. Em algumas situações pode sim tomar com leite e às vezes é até recomendado por alguns profissionais para fazer mais ou menos uma proteção gástrica, né? Então tem alguns medicamentos que é importante a gente tomar em jejum para ele ter uma absorção melhor, ou então é importante a gente tomar também com o estômago cheio, né? Para ter menos interações ou menos efeitos colaterais. Então talvez o leite pode ajudar em relação a isso. Mas o veículo que a gente chama, vamos pensar, né, que a água é um veículo que vai levar esse medicamento até o local onde que ele vai ser absorvido. Ideal é sempre a água. Existem algumas situações também de se tomar com líquidos mais ácidos para ter uma melhor absorção, algumas vitaminas e minerais, mas geralmente o ideal é tomar sempre com a água. E uma outra coisa importante para orientar a população, às vezes a pessoa vai lá, abre aquele medicamento, não tem a água disponível ali ou um líquido e toma diretamente também sem água. Então aquela absorção não vai ser ideal também, porque a água ela é a carreadora que vai levar esse medicamento até o local onde ele vai ser absorvido. Então, também tomar o medicamento a seco, vamos dizer assim, não é o recomendado. Então, é extremamente importante a gente seguir essas regras que parecem simples na hora de ser medicado, Anderson. Exatamente, né? Sempre tomar com líquido. Perguntar para o farmacêutico ali na farmácia qual que é esse líquido correto de tomar, se tem alguma interação, né? Por exemplo, tem alguns medicamentos que se tomados com leite, alguns antibióticos, alguns anticoncepcionais, né? Para evitar a gravidez, se tomado com leite pode diminuir a absorção desse medicamento e a sua eficácia. Então, por isso é muito importante ter todas essas orientações na hora de tomar o medicamento. E quanto ao horário de tomar um remédio? Não vamos falar ainda de antibiótico. É medicamento normal. É importante seguir o horário e a quantidade que é receitada por dia, por exemplo? Isso é muito importante, Jaqueline. Por quê? Porque o medicamento ele tem o que a gente chama de janela terapêutica. O que é isso? É o efeito que ele faz durante um certo período. Então, se ele tem que ser tomado de 8 em 8 horas, é importante ter essa importância, que são 3 vezes ao dia, porque quando você vai tomar a segunda dose, é quando aquela dose, aquela primeira dose já está começando a diminuir o seu efeito. Então, você toma uma segunda dose para você manter o efeito daquele medicamento. Então, depende muito dos medicamentos. Então, tem um que tem uma janela terapêutica mais prolongada e tem outros que têm uma janela terapêutica menor. Por isso que alguns você toma uma vez ao dia, outros você toma 3 vezes ao dia, outros você toma 2, dependendo dessa janela terapêutica que a gente chama. Então, a gente mantém a eficácia desse medicamento, desse tratamento, até o período necessário. E também seguir sempre os dias, o tempo de tratamento, né? Se é 5 dias, 5 dias, 7 dias, 7 dias, né? E assim por diante. Não interromper o tratamento. Hoje, como é que está? A população segue, Anderson, pela experiência de vocês, segue os tratamentos? As pessoas ainda, melhorei um pouquinho, então eu vou parar. Então, hoje, como a gente sabe que as pessoas
tem hipertensão e diabetes, né, que são doenças crônicas e outras doenças crônicas, a gente sabe que tem dados da Organização Mundial de Saúde, de cada 10 pessoas que tomam medicamentos de uso crônico, 5 não têm adesão ao tratamento. Ou esquece de tomar, ou para de tomar porque se sentiu bem, né, ou então realmente acha que não precisa tomar aquele medicamento, e isso faz toda a diferença. Então, essa adesão ao tratamento é muito importante. Então, a pessoa tomar nos horários corretos, né, que foi prescrito aquele medicamento e pelo período também que foi prescrito. Lembrar também que tem alguns medicamentos, claro, que são para sintomas, para uma dor de cabeça, para uma febre ou para uma dor, que aí você vai tomar se tiver a dor, se tiver a febre ou se tiver a dor de cabeça, sintomático, aí tudo bem. Mas quando é um medicamento para um tratamento, né, e tem um período, né, uma posologia, como a gente chama, é importante seguir aquela posologia, aquele tratamento correto no período ideal. Anderson, tem uma historinha, assim, uma bem famosa da amoxicilina, que fala assim, tomar com a água destilada ou fervida. E aí as pessoas ferviam a água, mas não esperava esfriar e tomava o medicamento e às vezes até, né, tinha um problema, se queimava. Né? Então, também, o farmacêutico é importante também para isso, para informar corretamente o que seria essas interpretações, né, da forma que vem escrito, às vezes na bula, que as pessoas leem. Isso, exatamente. Na verdade, o que acontece? Esse medicamento do qual você citou, a amoxicilina, ele tem algumas formas farmacêuticas, né? Que uma é cápsula, que é aquele comprimidinho, aquela cápsula que vem com o princípio ativo ali dentro, que é o que faz o efeito, e nós temos ele na forma de pó para suspensão oral. Então, como ele não é tão estável quando ele está na presença de água, então nas farmácias se vende ele como um pó dentro de um frasquinho. Então, aquele frasquinho a gente vai acrescentar a água. Só que se essa água não for potável, então a orientação para a população é para que se ferve essa água, né? Claro, espera esfriar, coloque aquela água até a marca que tem ali no pó para fazer uma reconstituição daquele pó que está lá em líquido. E aí depois que a população vai tomar. Então, assim, não precisa, né, ferver a água para tomar o medicamento em cápsula. É importante ferver a água, esperar ela esfriar para você tornar aquela água potável, para assim você reconstituir aquele medicamento que é um pó que vem dentro do frasco. Então, aí ele vai ser na forma líquida para a pessoa tomar. Então, o entendimento, muitas vezes, da população, das pessoas, elas podem confundir e aí criar um problema para a saúde. Anderson, me fala uma coisa agora sobre fracionamento de medicamento, né? As pessoas, vou cortar no meio, vou tomar só meio, vou tomar um quarto. Até que ponto pode ser feito, não pode ser feito de forma alguma? Há comprimidos que vêm com aquela marquinha e aí sim... Explica pra gente. Isso no caso é a partição de medicamentos que a gente fala, né? Tomar meio comprimido, né? Um quarto de comprimidos. Não é geralmente recomendável, né? Porque o que acontece? Apesar de o processo de fabricação do medicamento ele ser muito rigoroso, muitas vezes não tem como se garantir 100% de que a quantidade de princípio ativo que tem numa metade do medicamento tenha na outra. Então, quando a pessoa parte esse medicamento, pode ser que, de repente, as doses não ficam isonômicas, elas ficam diferentes uma da outra ali. Né? Então, de repente, o paciente vai tomar uma dose ali de 2,5, mas, na verdade, tem uma dose maior na questão da partição. Existem alguns medicamentos que podem se partir. Então, tem essas informações na bula e o farmacêutico, com certeza, também pode estar orientando, mas o ideal não é partir. Principalmente tem alguns medicamentos que não podem partir, que eles são numa forma de drágeas, que a gente chama, que ele tem um revestimento que às vezes não é para ele ser absorvido no estômago, mas é para ser absorvido em outro local, né? Por causa de uma questão de proteção gástrica, de dor que vai dar no estômago ou alguma outra situação relacionada à absorção. E a partir do momento que você parte aquele medicamento, você perde toda essa proteção e, em vez dele ser absorvido no local correto, ele vai ser absorvido no estômago, porque o estômago tem os ácidos ali que faz toda a degradação desse medicamento e faz a absorção, então tem essas situações também. Tem casos específicos, é claro, de repente um paciente que está usando um medicamento que ele tem uma dependência daquele medicamento. Às vezes o médico
ele começa a pedir para partir, para diminuir as doses, aí então não tem tanta importância se a dose está correta ou não, então aí é o que a gente chama de desmame, vamos dizer assim, mas isso é muito importante estar sendo acompanhado pelo profissional médico e pelo profissional farmacêutico para a gente conseguir fazer esse processo. Mas o ideal é não partir o medicamento. Eu queria que você explicasse agora para a gente o que são os medicamentos profiláticos, paliativos, curativos e de diagnóstico. Só para a gente entender mais um pouquinho, ter mais um pouco de conhecimento sobre medicamento, que tem toda uma divisão, aí, uma separação na sua função. Isso. Na verdade, os medicamentos profiláticos é para a gente prevenir, né, uma doença. Então, antes, de repente, de você ser diagnosticado com aquilo, ou então se você tem uma possibilidade de desenvolver aquela doença, você vai tomar um medicamento para profilaxia, né? E a mesma coisa o medicamento paliativo, para a gente parar, cessar aquele processo de desenvolvimento da doença. Os medicamentos curativos os medicamentos que você toma por uma situação específica, né, de saúde. Então, eu estou lá com uma infecção, eu vou tomar um antibiótico. Né? Eu estou com uma hipertensão, eu vou tomar um medicamento do qual eu vou estacionar essa doença. E também tem a questão para fins de diagnóstico. Às vezes você vai fazer um exame num laboratório, então você toma um medicamento que serviria como um contraste, né, para ter uma ação ali no corpo para conseguir fazer a leitura daquele exame. Então, essas são as funções dos medicamentos. E tem também o paliativo, medicamento paliativo que é para doenças crônicas? Isso, na verdade o paliativo é para a gente não deixar essa doença se desenvolver, né? Então estacionar. Hipertensão, diabetes, né? O colesterol, todas essas doenças crônicas aí que acometem a população. E os medicamentos genéricos, similar, de marca, como é que faz quando a gente chega e vê na farmácia que tem todas as opções e principalmente com relação a valor? Sim, exatamente. Tem as diferenças desses medicamentos, mas em relação à qualidade dos medicamentos, conforme prevê a legislação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, eles são medicamentos que têm o mesmo efeito, né? Então, o que é um medicamento de referência? O medicamento de referência é aquele medicamento que foi primeiramente lançado, que foi o medicamento inovador dentro daquela classe terapêutica, né? Então, aquele medicamento, a indústria farmacêutica estudou por um longo período aquele medicamento, viu a eficácia daquele medicamento para aquele tipo de problema, né? E lançou esse medicamento. Então, como a indústria farmacêutica, ela tem que investir um valor alto para fazer esses estudos, por um dado tempo, ela tem o que a gente chama de patente, né? O que é? É só ela que pode comercializar aquele medicamento por um período, geralmente 10 ou 15 anos, exatamente para que ela consiga ter retorno em todos aqueles estudos que você... O investimento que ela fez, exatamente. A partir de que se quebra essa patente, outras indústrias, né, farmacêuticas podem copiar aquele medicamento. Então, hoje, o medicamento genérico e o medicamento similar geralmente é o mesmo medicamento, porque existe a legislação que prevê que esses medicamentos eles têm que ser comprovados que eles têm a biodisponibilidade e a bioequivalência do medicamento de referência. Então, a indústria ela fabrica esse medicamento e tem que comprovar, através de estudos para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que aqueles medicamentos, na hora que for ingeridos pela população, eles vão chegar no tempo correto no organismo, vão ser absorvidos na quantidade igual do medicamento de referência. Então, por que o medicamento genérico e o medicamento similar ele é mais barato? Porque aquela indústria que fabricou esse medicamento, ela não investiu todo esse know-how de estudos. Então, ela consegue fazer o medicamento, faz estudos mais simples, que é de provar a biodisponibilidade e bioequivalência. Então, por isso que consegue ter um preço mais barato. Isso é importante porque aquilo que a gente sabe, quanto maior tem a concorrência, né, mais facilita o acesso à população financeiramente a esses medicamentos.
Anderson, você falando nessa questão econômica, a diferença de preço que pode resultar em economia para o paciente, a orientação de um farmacêutico também é importante para que o paciente tenha uma economia no tratamento e às vezes vem a cartelinha que tem com 5, com 7 comprimidos e o tratamento é um pouco longo, um pouco maior ou um prazo menor. Vocês também têm essa função de ajudar o paciente nisso. Ah, com certeza. Isso faz toda a diferença economicamente. Como você disse no começo, quando a gente foi falar de partição de medicamentos, né, de comprimidos, tem os medicamentos que a gente chama de medicamentos fracionáveis, né, que é o fracionamento de medicamento. Hoje existem algumas apresentações de medicamento que você pode comprar a quantidade correta, né? Então, isso é previsto pela Anvisa, então na farmácia também a população pode buscar, para que não tenha sobra de medicamentos em casa também, que aquilo ali pode estar disponível para uma criança ou para um animal ali que vai entrar em contato com aquilo e pode ser nocivo, mas principalmente para que se tenha o uso adequado e se compre a quantidade ideal. Mas além disso, tem o que a gente chama também às vezes de adesão ao tratamento medicamentoso ou então a conciliação de medicamentos. Hoje em dia, as pessoas passam por vários profissionais de saúde, né? Então, ela passa pelo clínico geral, às vezes ela passa por cardiologista, pelo otorrino, pelo oftalmologista ou pelo endocrinologista. E, às vezes, esses profissionais não têm todas essas informações, não se conversam, né? E aí pode ser que esteja tomando um medicamento que o cardiologista prescreveu e o que o clínico geral prescreveu, um da mesma classe terapêutica, que não tem necessidade de estar tomando os dois medicamentos ao mesmo tempo. E na farmácia, quando o farmacêutico está fazendo o processo de acompanhamento farmacoterapêutico, ele pode fazer essa conciliação. Olha, esse medicamento aqui, ele está, não precisava ser usado, ou então entrar em contato com o profissional, e aí com certeza a população economiza, porque vai deixar de comprar um medicamento que não tinha necessidade. E a interação medicamentosa também é muito importante, que pode levar à intoxicação, a outros problemas. Exatamente. Então, a gente sempre tem que lembrar que tem interações entre medicamentos com outros medicamentos, interações com alimentos, que às vezes as pessoas não se preocupam, né? Um exemplo. Um exemplo de interação com alimento? Com alimento. Bom, vamos pegar aqui um exemplo simples. Existe um medicamento que é para hipertensão arterial, para o controle, que ele chama captopril. Então, ele sempre tem que ser tomado de 30 a 40 minutos depois ou antes do alimento. Porque se a pessoa toma ele com a barriga cheia, ele diminui de 40% a 50% da eficácia desse medicamento. Então, ou seja, não vai interferir diretamente na saúde da população. A população não vai ter uma reação adversa. Mas uma pessoa que é hipertensa e que diminui a eficácia em 50% do medicamento, ela pode ter um problema cardiovascular. Ou então, ela pode ter que tomar mais medicamento porque não teve essa informação. Ah, o medicamento não está fazendo efeito. Não está fazendo efeito pura e simplesmente porque ela está comendo com o alimento. Aí, de repente, em vez de tomar de 8 em 8 horas, passa a tomar 2 e aí fica mais difícil da população tomar esse medicamento. E para o paciente não abandonar o tratamento e seguir, aquelas cartelinhas que coloca lá dia, noite, segunda, terça, quarta, quinta, é importante também a pessoa fazer mão, né? Ter esse tipo de ajuda para lembrar, para não esquecer. Ah, sim, com certeza, principalmente para pessoa idosa, né, que tem um pouco mais de dificuldade de ler. A gente sabe que a maioria das apresentações que vem, a letra é pequena e o idoso tem essa dificuldade também da leitura. Então, isso o farmacêutico ele pode também ajudar, né? Tem várias situações, então o farmacêutico ele pode procurar orientar a população de algumas situações específicas do dia a dia da população. De repente é uma senhora idosa que não sabe ler e mora sozinha e que tem toda essa dificuldade, de repente ver os horários que essa pessoa acorda, quais as atividades que ela faz durante o dia. Olha, 6 horas da manhã tem que tomar esse medicamento, o que ela está fazendo? Ah, estou assistindo um programa na TV, estou escutando o meu rádio ali e varrendo à frente. Então, orientar que nesse horário é para tomar esse medicamento. Às vezes os medicamentos têm cores diferentes, né? Ou então, se os medicamentos são muito parecidos, o farmacêutico ele pode colocar algumas diferenciações, por exemplo, uma corzinha verde na cartela de um, uma corzinha amarela na cartela de outro.
várias situações, várias ferramentas que possam ajudar a população como usa esse medicamento. Isso faz toda a diferença quando a gente fala em adesão ao tratamento medicamentoso. Essa ajuda do farmacêutico me lembra muito assim, a gente muitas vezes compra o medicamento e quantas vezes ele não escreve 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde, reproduzindo a receita, que às vezes a gente nem prestou muita atenção, na hora o médico, às vezes a gente está na consulta, nem presta muita atenção, porque a gente recebe um diagnóstico, alguma coisa nesse sentido, e aí chega no farmacêutico, aí explica direitinho, escreve, isso é muito importante. Anderson, tem uma situação que às vezes a gente já viu, já presenciou, quando o remédio é em cápsula e a pessoa abre e dissolve. Isso pode, não pode? Geralmente não é recomendado. Alguns casos específicos são recomendados. Por exemplo, um paciente que está com uma sonda e não consegue deglutir alguma coisa, então aquela cápsula ele pode, né, ser preparada por um profissional de saúde, pelo farmacêutico no hospital também, ela ser misturada ali no processo parenteral e enteral ali desse medicamento. Mas em casa, isso não é recomendado, a não ser em casos específicos, por isso que é importante sempre ter essa orientação do farmacêutico. Por exemplo, existem alguns medicamentos que existe uma única forma farmacêutica. Vou pegar um exemplo dos medicamentos para gripe, né? Que é o oseltamivir ou o Tamiflu, que as pessoas conhecem. Ele não tem uma apresentação líquida, então para crianças tem uma dificuldade de deglutir. Mas tem toda uma orientação de como fazer essa preparação tem que ser preparada rapidamente, logo em seguida ser ingerida por aquela criança. Então, essas informações é muito importante, né, que o farmacêutico dê para a população. Então, assim, em geral, não façam isso, né, porque aquela questão também, você não sabe se de repente você vai perder alguma questão assim. E lembrando que aquela cápsula ou aquele comprimido, ele tem alguns recipientes ou aquele invólucro é para que esse medicamento chegue até o local que ele vai ser absorvido. Se você tira de dentro da cápsula e ele passa por aqui, ele pode ser nocivo, ele pode, de repente, machucar, né, aqui a garganta ou algum outro local até chegar no local que ele vai ser absorvido. E pode ser que ele seja absorvido antes e não tenha toda a absorção necessária para fazer o efeito. Correto. E com relação ao antibiótico, esqueceu de tomar, pula ou começa num novo horário? Qual é a orientação? Então, todo medicamento, a gente tem que lembrar, esqueceu de tomar, não precisa tomar a dose dobrada, né? Então, de repente, eu esqueci de tomar o meu anticoncepcional no dia anterior, hoje eu vou tomar 2. Não precisa. Eu esqueci de tomar o meu medicamento das 6 da manhã, às 3 horas da tarde eu vou tomar 2. Não precisa. Se o esquecimento foi 1 hora ou 2 horas, então bem próximo daquela tomada, você pode tomar, não tem problema, e depois continua as mesmas doses. O antibiótico é a mesma coisa, mas o antibiótico é sempre importante a gente lembrar e principalmente cumprir o período da posologia. Se o médico passou por 3 dias, se passou por 5 dias, se passou por 7 dias ou 14 dias e assim por diante, é sempre importante cumprir aqueles dias. Porque o que ocorre? O antibiótico, ele é usado para infecções bacterianas. E a bactéria, quando ela entra em contato com esse antibiótico, ela tem um mecanismo de ação que faz uma defesa. Ela começa a pegar as informações daquele antibiótico para ver como que ela vai combater aquele produto que está querendo eliminar ela, né? Então, se a gente toma por 2 dias e é por 7, a gente vai estar dando essa informação para a bactéria, só que a gente não vai estar matando a bactéria. E aí ela vai formar novas bactérias resistentes àquele antibiótico, que é o que a gente chama de resistência bacteriana. É um grande problema, preocupação da medicina hoje. É um grande problema para a saúde pública isso, né? Então, assim, é aquilo que a gente fala. As bactérias, por si só, elas já têm esse mecanismo. Se a gente não tiver o uso racional desses antibióticos, tomar corretamente, a gente vai acelerar esse processo, né? E aí, cada dia mais, vão aparecer bactérias mais resistentes aos antibióticos. E se a gente for pegar aí um histórico, de 1950 até 2019, foram criados, se eu não me engano, 7 moléculas novas de antibióticos. Então, cada dia mais a gente tem menos armamento contra esses vilões que são as bactérias. Então, por isso que é importante, exatamente, tomar esse medicamento correto. E aquela questão,
antibiótico é sempre para infecção. Então, às vezes a pessoa vai, eu estou com uma dor de garganta e vou tomar um antibiótico. Talvez é pura e simplesmente uma inflamação, não há necessidade de tomar antibiótico. Então, sempre que tiver uma dor de garganta ou tiver uma infecção, procure o médico para realmente ver, né, fazer um diagnóstico e também para ver se aquele antibiótico, aquela classe de antibiótico, ela é ideal para aquele problema que você está, aquela infecção. Porque às vezes você vai tomar um antibiótico que não vai matar aquela bactéria específica. Então você tem que tomar outro e aí você está tomando um antibiótico que não vai fazer o efeito, mas você está dando essa informação para a bactéria para que ela crie uma resistência. Sim. Anderson, e com relação ao armazenamento de medicamento, a gente deve colocar em que tipo de local para ele não perder validade, não estragar e tudo mais? Isso é uma outra orientação muito importante. As pessoas têm o hábito de guardar principalmente no banheiro, né? E os medicamentos, como eles são substâncias químicas, quando a gente tem lá uma temperatura alta, ou uma luminosidade alta, ou então uma umidade alta, eles podem sofrer alterações químicas. E aí, quando você vai ao banheiro tomar banho, principalmente quando está um período mais frio, você abre o chuveiro, né, e tem aquele vaporzinho de água que aumenta a temperatura e aumenta a umidade. Então, aquele local é totalmente inadequado para se guardar o medicamento, porque ele pode sofrer uma alteração química e ser nocivo para a população ou não fazer o efeito desejado. Então, sempre é importante, depois que sai da farmácia, porque lembrando que na farmácia tem todo esse controle, né, dessas condições ideais, o farmacêutico também deve orientar onde guardar esse medicamento. Mas às vezes pode ser lá em cima de uma penteadeira ou dentro de um armário ali, onde que não tenha tanta incidência de luz, incidência de calor e pouca umidade. E sempre respeitando a data de validade daquele medicamento que vem na caixinha ou no próprio blister dele. Passou a validade, tem que ser feito o descarte. Exatamente, não é recomendado, né, tomar depois da validade porque não tem a garantia que aquele medicamento ele está nas suas condições ideais. Que vá fazer efeito ou coisa assim. Exato. Anderson, é importante também, eu tenho essa mania, eu leio bula, né? Então, se a gente lê a bula e ficar com alguma dúvida, perguntar para o farmacêutico, né, para esclarecer, é importante ler a bula também. Ah, sim, com certeza. A bula tem todas as orientações, as informações mais prevalentes em relação ao uso do medicamento. É claro que também a gente não pode se assustar. Porque tem termos, ele facilitou. Exatamente. Hoje em dia, né? Escreve bem mais fácil. Antigamente a gente não entendia nada. E hoje escreve super fácil, a gente até entende, né? E assim, as contraindicações a gente assusta, né? Às vezes. É aquilo que eu falo, a gente não pode se assustar, não vou tomar esse medicamento. Efeitos adversos. Porque tem um monte de efeitos adversos. É aquela questão que a gente fala. Quando a gente fala em tomar medicamento, a gente tem que lembrar de um conceito que é importante, o uso racional de medicamentos, né? E racionalizar está muito na moda, né? Que é a questão da água. Então, eu vou usar a água quando ela é necessária. Quando eu entro no chuveiro, a hora que eu vou me ensaboar, eu fecho o chuveiro para que eu racionalize o uso dessa água. O medicamento é a mesma coisa. Eu vou usar quando necessário. Então, aquelas reações adversas, claro que podem acontecer, mas assim, elas tendem a acontecer mais dependendo também o período que você vai tomar o medicamento, a dose que você vai tomar o medicamento. E claro que é aquilo que a gente fala, é importante ter um acompanhamento, porque quando a gente vai tomar medicamento, a gente tem que pensar no custo-benefício. Olha, eu tenho uma pressão alta, eu vou ter que tomar esse medicamento para uso crônico. Claro que ele tem algumas reações adversas ali importantes, mas por isso que tem o farmacêutico que pode fazer esse acompanhamento para ver se de repente está acontecendo alguma reação adversa que é relacionada àquele medicamento e entrar em contato com o profissional médico para substituir por um outro que poderia ter menos reações adversas. Vocês têm essa função também, né, de receber, observar alguma coisa errada com o paciente tomando o remédio e notificar e levar isso para frente. Vocês têm também, né, Anderson? Sim, claro. Isso é muito importante, né, esse acompanhamento farmacoterapêutico, principalmente dos usuários que fazem uso crônico desse medicamento, né? Porque pode acontecer uma reação adversa logo no começo ou então depois de um certo tempo. Então, o farmacêutico é bom
também dar essas orientações para a população e orientar a população a procurar o farmacêutico em caso tenha algum sintoma, algum sinal ali relacionado ao medicamento. O benefício e o risco são muito próximos, né? E tem até aquela velha frase, né? A diferença do remédio com o veneno é a dose. É a dose, exatamente. E chegando aqui ao final da nossa conversa, gente, vocês perceberam como é importante, como que um farmacêutico pode nos orientar e de uma forma assim clara e simples por coisas que a gente nem imagina que no tratamento medicamentoso a gente pode ter benefício ou está correndo um grande risco. E por isso que conversar com o farmacêutico, tirar todas as dúvidas. Na hora que for comprar um remédio, falar, olha, esse remédio eu posso tomar, de que forma, qual horário, tem alguma orientação específica, porque ele vai bater o olho no remédio. Com certeza ele vai saber. Se tiver alguma observação a fazer, a função, a responsabilidade do farmacêutico falar para o paciente. Exatamente. Por isso que a legislação prevê, né, que a farmácia tenha farmacêutico em todo o seu horário de funcionamento, porque a população ela tem o direito de ser atendida por esse profissional que é responsável por tirar todas as dúvidas e garantir a eficácia e a segurança do uso de medicamentos. Então, procure o seu farmacêutico, converse com ele, qualquer dúvida que tiver, fale com ele, ele pode ser o elo entre o seu médico, né, com o uso do medicamento, fazer esse contato com o profissional que lhe acompanha, para que troque um medicamento que pode ser nocivo ou não, ou que pode ter uma interação, ou talvez você tenha um outro medicamento que tem em casa que você já está fazendo uso e vai fazer o uso desse novo medicamento, então ter essas orientações para ver se de repente um medicamento não pode interagir com o outro e poder ser nocivo para a sua saúde. Então isso é muito importante, estar conversando mesmo com o seu farmacêutico. Porque o farmacêutico é o especialista em medicamento, é essa a especialidade, não é na doença, não é no paciente, não é no diagnóstico, isso aí é outra área da medicina. Vocês é do medicamento. Eu já ouvi falar até assim que tem reuniões de médicos que trazem farmacêuticos para os farmacêuticos orientarem e falar, porque tem muito remédio, né, no mercado, para os farmacêuticos orientarem os médicos sobre os benefícios e riscos dos medicamentos, porque vocês são os profissionais especializados. Isso que ocorre. Isso, exatamente. Aquilo que a gente fala. O farmacêutico ele nunca faz o diagnóstico, né? Então, o diagnóstico é o prescritor que faz, é o dentista, né? É o médico, esses profissionais que são responsáveis por fazer uma avaliação do paciente, do usuário ali e fazer um diagnóstico e fazer essa prescrição. E o farmacêutico ele faz, né, parte dessa equipe multiprofissional. Então, aquilo que a gente fala, sempre a gente tem que ter o paciente como foco e vários profissionais olhando por ele. E dentro desse elo tem o farmacêutico que pode estar orientando o médico, que é o profissional mais ideal para falar sobre interações medicamentosas, para falar sobre posologia, para falar, de repente, de um medicamento que possa substituir o outro ali, para a gente garantir aí uma eficácia terapêutica no tratamento medicamentoso. Olha, eu só sei que depois dessa entrevista com o Anderson, a gente fez uma outra também falando da função do farmacêutico que você pode acompanhar no nosso canal do YouTube. E eu agora vou conversar mais quando eu for à farmácia com o farmacêutico. Se eu for comprar um remédio, vou perguntar, tem alguma orientação especial sobre esse medicamento, na forma de tomar? Que eu acho que aí todo mundo sai ganhando, a nossa saúde sai ganhando, né, Anderson? Olha, obrigada por sua presença no Saúde em Foco. Eu que agradeço, Jaqueline, mais uma vez aí o convite, em nome do Conselho Regional de Farmácia, e espero que as informações dadas aqui façam exatamente isso, com que a população procure esse profissional, que é muito importante para a saúde dela e pode garantir principalmente a segurança e o uso correto de medicamentos. Essa transformação de comportamento que só vai nos ajudar a melhorar a nossa saúde, nossa qualidade de vida. Anderson, obrigada. Valeu mesmo sua presença. E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada. Espero que você tenha gostado dessa conversa muito bacana com o Anderson, que é delegado regional do Conselho Regional de Farmácia aqui do estado de São Paulo, que conversou para a gente explicando sobre os medicamentos, os cuidados que a gente deve ter na hora do tratamento. Olha, obrigado por sua atenção. Se você quiser assistir novamente esse programa, não se esqueça, a gente está no nosso canal lá no YouTube, TV Câmara Rio Preto. É só procurar a playlist Saúde em Foco e a gente está lá com um monte de programa para você. Obrigada e até o próximo Saúde em Foco. Tchau.